Chegou o momento de nós ouvirmos a palavra de Deus. Eu tenho entendido que o problema não estava na semente, e o problema também não estava em quem estava jogando a semente. O problema estava onde estava sendo jogado a semente, no solo. Então que você possa preparar esse ambiente no seu coração para receber essa semente que vai vir direto do céu. Prepare o seu coração, receba essa semente que vai ser plantada hoje, que eu tenho certeza que ela vai gerar grandes frutos. Amém? Pastor Diogo, pode vir à frente, por gentileza. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como está seu coração nessa noite? Tem uma medida dos céus aqui para você. Amém? Uma pessoa iria pregar hoje e por algum motivo ela não conseguiu. Falou assim: pastor, eu não estou conseguindo montar a mensagem. E na hora Deus derramou a mensagem no meu coração às 18 horas. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia juntamente comigo no livro de Tiago, capítulo de número 4, verso de número 7. Amém? Glória a Deus. Quem está sentindo a presença dele aqui nesse ambiente? Tiago 4,7, quem achou dá um glória a Deus bem alto aí. Aleluia. Quem não achou fala misericórdia. Glória a Deus, aleluia. Dá uma carona aí. Pra quem tá no seu lado, dá uma carona aí, irmã Noemi, vai pra aqui, vai ali. Glória a Deus, aleluia. Amém? Diz assim: portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Pedir que você nesse momento, é só para nós iniciarmos, é só esse texto mesmo. Pedir que nesse momento você coloque a sua mão sobre o seu coração e que você ministre sobre ele. Amém? Que você deixe esse ambiente aí ser purificado do teu coração. Nesse momento eu peço que você abaixe todas as suas armas. Eu peço que você esvazie um copo. Se você está com sede, está com um copo cheio de Coca-Cola, se você quer beber uma água pura, você tem que jogar aquele líquido fora do recipiente e ainda lavar. O lavar, ele trata do sangue do cordeiro. Quando você joga para fora o que estava preenchendo o espaço do teu coração, esse processo de lavar, esse processo de purificação é do Espírito Santo, é de Jesus. Então ele vem com o sangue que ele derramou um dia no Calvário e ele começa a lavar, ele começa a purificar, ele começa a tirar todas as impurezas, todas as maldades. E daí ele começa a liberar uma água pura dentro de você. Daí ele passa a liberar uma água pura dentro de nós. Uma água cristalina que a Bíblia diz que quem bebe dessa água jamais sentirá sede. Então essa medida ela vem dos céus. Essa medida é o que dá satisfação no nosso coração. Essa medida é o que faz a gente correr atrás de Jesus. Como a Bíblia diz que assim como a corça anseia pelas águas, assim nós anseiamos por Deus. E essa água representativa é Jesus. Nós anseiamos, nós queremos eles dentro de nós,
Ele dentro de nós, para que nós possamos avançar, para que nós possamos chegar no lugar projetado, arquitetado por Ele. Não fuja do processo. Amém? Deus, nesse momento, Pai amado, eu oro por esse ambiente, Pai. Eu oro, Pai amado, por essas pessoas que vai nesse momento, Pai amado, receber essa medida, Pai, através daquilo que o Senhor nessa noite tem para fazer em nós, Senhor. Meu Deus, que todo o reino das trevas possa ser paralisado, neutralizado, Senhor. Mas fica à vontade para o Senhor fazer da tua forma, da tua maneira, do teu jeito aqui em nosso meio, Pai. Porque nós queremos, Senhor, receber a tua medida. Nós queremos, ó Pai, receber daquilo que o Senhor um dia nos entregou, Pai. E o Senhor nos ensinou, Pai amado, que aquele que crê em Ti pisará na serpente, mesmo que a serpente o pique, nenhum mal acontecerá, Pai. O Senhor diz, Pai amado, se nós crermos, ó Pai, nós expulsaremos demônios, ó Pai. Obrigado por tudo, fica no nosso meio, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Igreja, Deus Ele está falando, Deus Ele está fazendo. Porém, nós precisamos de uma pessoa para crer no que Jesus está falando, para crer no que Deus está fazendo. Porque tem várias pessoas que estão ouvindo, mas poucos estão acreditando, poucos estão crendo, poucos estão aceitando, poucos estão sendo moldados, poucos estão abandonando coisas, lugares e pessoas, para que o propósito de Deus se cumpra nesse tempo presente. E crer é algo de louco. Quando Jesus chegou para Pedro, ele diz: ei, segue-me. A Bíblia diz, olha, Jesus olhou para Pedro e disse: eu te farei pescadores de almas. Pedro era um pescador de sucesso, porém naquele dia nada ele tinha encontrado. E nos dias que nós achamos que nós somos derrotados, nos dias que nós achamos que nós não conseguimos adquirir nada, esses são os dias que nós mais pensamos em desistir. Esses são os dias que nós mais pensamos em parar. Você tem que entender que toda vez que você coloca a mão em algo que começa a parecer que vai dar certo e do nada dá errado, você começa a correr atrás de alguns projetos, algumas coisas, e do nada parece que vai dar certo, do nada parece que travou tudo de algum jeito, de alguma maneira. Vem um desânimo no seu coração, vem uma falta de forças. Porque a nossa geração ela anda preocupada com essa crise, preocupada com a criação dos filhos, preocupada com o emprego, não sabe até quando vai ficar empregado, não sabe até quando vai ter condições para poder pagar aluguel, para poder se manter vivo, se manter bem. Olha para um lado, olha para o outro, não consegue encontrar alguém que ele possa confiar em todos os sentidos, em todos os aspectos, para poder abrir o seu coração. E hoje o mundo ele anda sozinho, as pessoas andam só. As pessoas andam como se Deus tivesse abandonado elas. As pessoas andam ultimamente perguntando se Deus realmente existe. E se Ele existe, por que será que está tudo tão bagunçado? Se Ele existe, por que será que Ele não fala comigo? Se Ele existe, por que Ele não entra no meio dessa minha causa e organiza as coisas? Ele existe, Ele é todo poderoso, Ele é o Rei da glória. No capítulo 4, no verso 7, nós lemos: resistir o diabo e ele fugirá de vós. No verso 8 ele fala bem assim: chegai-vos a Deus, Ele chegará até vós. Purificai a mão, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o vosso coração. Ele está falando de condições, está falando de relutância, está falando de manter-se firme, manter-se em pé, acreditar que Ele é fiel, que Ele é justo, que Ele é todo poderoso, que Ele pode desembaraçar as coisas que estão embaraçadas, que Ele pode soprar no meio da brisa, no meio da neblina, e fazer com que você consiga enxergar o alvo. A palavra pecado significa hamartia ou hamartia, significa errar o alvo. E só erra o alvo aquele que não está enxergando, ou aquele que está sem força para poder puxar o arco e flecha, para poder colocar a flecha na aljava e atirar. Então hoje as pessoas elas se encontram com as forças se esvaindo, elas se encontram hoje em dia procurando algo que elas não sabem o que é.
no fundo dos olhos, no toque das mãos. Ela está procurando alguma coisa para que Deus venha em direção dela, mas se Deus estiver diante dela, ela não sabe o que é que ela quer. E às vezes deseja a morte por não saber o que ela precisa hoje, contra quem e contra o que ela está lutando e por que ela carrega esse peso sobre ela. Às vezes ela vai atribuir isso a uma luta, uma perseguição no trabalho. Às vezes ela vai atribuir isso à falta de trabalho. Às vezes ela vai atribuir isso aos filhos que não dão paz. Às vezes vai atribuir aos pais que são problemáticos. Às vezes vai atribuir à esposa, ao esposo. Mas você sempre vai ter um problema para você parar. Só que só um tipo de pessoa tem problema. Qual? A que está viva. Porque nós somos chamados para resolver problemas. Nós somos chamados para poder estabelecer as coisas. Porque a Bíblia diz que a terra geme e sofre, esperando a revelação dos filhos de Deus. Tem pessoas que estão se ocultando quando era para ela estar à mostra. Tem pessoas que estão entrando no anonimato porque ela quer se retirar, ela quer sair do ambiente. Deus falou: Elias, vai para Jerusalém. Depois de Elias ter vencido uma guerra com mais de 850 profetas pagãos, Deus manifestou a glória dele, desceu fogo do céu. Mas Elias, ele se sentiu só. Elias, ele se sentiu abandonado. Elias se sentiu que ele estava fazendo demais. E no fundo ele não estava com a satisfação e o entusiasmo que era para ele estar depois dele vencer aquela batalha. Lembra do tanto de batalha que você já venceu para você chegar onde você está hoje. Você hoje não pode estar legal, mas você já teve dias piores. E hoje você está aí respirando. Hoje você está aí uma testemunha viva. Você tem que entender que se você está vivo ainda, há tempo de recomeçar, há tempo de iniciar, há tempo de viver o que Deus preparou para você. Caleb, com 82 anos, ele estava dizendo que ele ainda estava com o mesmo vigor de quando ainda ele tinha 40 anos. Ele estava dizendo para Israel: eu ainda tenho força para conquistar, eu ainda quero entrar nas terras prometidas de Deus. Porque quando Deus mandou que eles conquistassem a terra prometida, Deus não mandou espiar. Deus mandou só ir porque Ele estava ordenando, Ele estava mandando, Ele estava garantindo. E tudo que Deus promove, Ele guarda. Tudo que Deus guarda, ninguém pode tocar. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Nem tempestade, nem principados, nem anjos, nem o porvir, nada nos separará do amor de Deus. É Ele que garante, é Ele que faz. Você tem que entender que a sua alegria não está no destino que você irá chegar, mas é no trajeto. É no trajeto que você tem que aprender a glorificar. É no trajeto que você tem que aprender a ser grato por você estar com força para você poder caminhar, para você poder chegar. A sua alegria não está do outro lado da margem, mas está na travessia. A sua alegria não está aqui nem ali, mas a sua alegria está dentro de você. A sua alegria está no que Deus Ele projetou. Só que quando você não entende o que Deus está projetando, o que Deus está fazendo, você vai sempre sentir que você está no lugar errado, no tempo errado, com pessoas erradas. Só que a Bíblia diz que Deus Ele escolheu o tempo, o lugar e as pessoas para você conviver. Você tem que entender que o resultado das coisas não está na situação que você está passando agora. A situação que você passa hoje não diz quem você é. Você é o que a Bíblia diz o que você é. No final do que você está passando agora, Deus vai poder dizer se Ele pode contar com você ou não. Vamos lá. Quando a gente olha para o homem, obrigado, como, vou ler só para poder trazer a memória aqui, Thomas Edison. Quem lembra de Thomas Edison?
Thomas Edison foi o criador da lâmpada. Ele conseguiu criar a lâmpada depois de 1001 tentativa. Você sabe, Thomas Edison, quando ele era na infância dele, um professor disse para ele que ele era incapaz, que ele era muito burro, que ele tinha muita dificuldade em aprender, que ele não aprendia nada. E olha o que esse cara fez hoje. Nós estamos aqui vivendo e tendo os benefícios daquilo que o homem um dia não aceitou. Você vê Elvis Presley, um homem que tinha uma grande voz. Um dia ele foi cantar em um lugar, em determinado lugar. O cara falou que ele tinha uma péssima voz, que ele não servia para ser cantor, que ele tinha que voltar a ser motorista de caminhão. Mas ele não desistiu, ele tentou mais uma vez e outras vezes ele chegou aonde ele chegou. Quando você olha para o dono da Honda, que ele procurava tanto emprego, a vontade daquele homem, Sushiro Honda, era conseguir uma vaga na Toyota para ele poder trabalhar lá. Só que ele tentou tantas vezes, ele não conseguiu. Ele começou a fazer alguns projetos na garagem dele. Ele começou a fazer alguns escoltas, algumas coisas, e ele se tornou a potência que ele é hoje. Quando você olha para Davi, um jovem totalmente contra a ideologia, contra a imagem de um rei. Porque a estatura de um rei naquela época era de um homem de 1,90 m até 2,11 m de comprimento. Essa era aproximadamente o tamanho de Saul. Porque Saul, ele tinha uma aparência de rei, ele falava como rei, ele sabia liderar, mas ele não sabia ouvir e obedecer a Deus. Então não é sobre aparência. Capítulo 16 do livro de 1 Samuel, Deus fala para Samuel: Samuel, eu não enxergo como o homem vê, porque o homem olha para a aparência, mas eu olho o coração. Deus, ele está falando assim nessa noite para alguém aqui: eu conheço o teu coração e eu sei como você gostaria de ajudar mais, de fazer mais, de ir mais para frente. No tempo certo você vai ver o que é que vai acontecer. Mantenha-se posicionado, entre nesse lugar de obediência que você vai ver o que Deus vai fazer através das suas mãos. Mantenha-se para você ver o que Deus vai fazer. Davi, de contrapartida, ele tinha um coração de adorador. Porque Deus não procurava um rei para Israel, ele procurava um adorador. Ele procurava alguém que tinha intimidade direta para poder ouvir, para quando Deus falasse assim: olha, faça isso, ele fizesse. Para quando Deus falasse: não faça isso, ele não fizesse. Algumas vezes Davi errou. Deus falou que não era para ele fazer um censo, não era para ele contabilizar, e ele quis contabilizar, e Deus rejeitou naquele momento, e isso causou algumas consequências. No tempo certo que Davi entendeu quem ele era, a Bíblia diz que ele foi fazer um favor para o pai dele. Porque ele não tinha estrutura, ele não tinha um porte de um guerreiro. Davi, ele não foi treinado como os irmãos deles, Abinadab e Samar, como os outros 7, que teve um treinamento militar para poder lutar, manusear as armas. Não. Davi, desde a infância dele, ele já foi mandado para poder cuidar. O trabalho mais vergonhoso para um judeu era cuidar das ovelhas, era cuidar das cabras. E colocaram Davi porque ele era fruto de um relacionamento com a mulher fora do casamento do pai dele. Então ele chamou o famoso bastardo. E a mãe dele não tinha os traços do povo daquela região. Provavelmente era europeia, porque Davi, ele, como a Bíblia relata, ele tinha os cabelos ruivos, ele tinha algumas pintas no rosto, possivelmente olho claro. Então ele não tinha o biotipo daqueles homens daquela região. Davi, ele não tinha 1,90 m, 2 de altura. Davi tinha aproximadamente 1,68 m a 1,76 m. Então ele era baixo para a estatura daquele povo, daquela região. Mas enquanto Davi estava ali cuidando das ovelhas, enquanto Davi estava ali cuidando dos afazeres que o pai dele estava mandando ele fazer, ele estava adorando. Ele estava fazendo salmos.
Senhor, Tu és o meu pastor e nada vai me faltar. Senhor, não, na verdade esse salmo está escrito assim: o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Houve um pequeno erro de tradução. Não é que nada faltará, não. As coisas podem faltar. Paulo disse que sabia servir tanto na escassez quanto na bonança. A Bíblia diz que nunca viu um justo mendigando. É porque o justo ele não vai sair para mendigar, porque ele confia na provisão. Mas não é sinal que ele não irá passar por dificuldades, por tempos difíceis. Porque os tempos difíceis ele é necessário. Mas é nos tempos difíceis que nós precisamos resistir. É nos tempos difíceis que nós precisamos confiar em Deus. É nos tempos difíceis que nós precisamos acreditar no Senhor da provisão, no Jeová Jireh. É nesses momentos que nós precisamos entender, abrir os nossos olhos. Porque as pessoas elas não se perdem nos tempos de dificuldade, a maioria das vezes, mas elas se perdem no tempo de bonança. Você sabe qual é o maior pecado? O maior pecado que alguém pode cometer não é matar, não é roubar, não é se prostituir, não é usar drogas, não. Todos esses são pecados. Você sabe qual é o maior pecado? É quando alguém decide viver a vida sem depender de Deus. E hoje eu olho para uma geração que está se retraindo. Eu olho para uma geração que quer ficar em uma zona de conforto. Davi, quando não era para ele ir para a guerra, mas Deus gerou uma situação para que ele fosse para a guerra. Quando ele chegou naquela guerra, ele viu alguém desafiando Deus, desafiando Israel. Alguém que gritava bem assim, dizendo que ele era o todo-poderoso, que Baal era o maior. Alguém dizendo que não tinha homem para poder enfrentá-lo, que o Deus de Israel era um Deus pequeno, era um Deus fragilizado. Quando Davi ouviu aquilo, ele pegou aquela afronta porque ele tinha um sentimento de Deus. Ele ouvia do jeito que Deus ouve, e ele falava do jeito que Deus gosta de falar. Não estou falando de onisciência nem de onipotência, por favor. Quando Davi ele ouviu aquela afronta, ele diz assim: quem é esse incircunciso que está falando do meu Deus? Quem é esse incircunciso que está querendo aprisionar o meu povo? Um coração de rei, um coração de adorador. Ele não aceitou aquilo. E a Bíblia diz que ele vai lá e pergunta: ei, quem é? Quem é esse circunciso aí? E quem matar esse circunciso, o que é que vai ganhar? É alguém que entendia sobre oportunidades. Alguém disse assim: ei, quem derrubar esse gigante aí, quem matar esse gigante, vai ser isento de imposto e vai casar com a filha do rei. Davi falou: esse cara sou eu. É eu que vou derrubar esse gigante. Rapidamente alguém se levantou. Você sabe por que pessoas se levantam? Porque nesse momento elas são um instrumento usado por Satanás. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2, verso de número 18. E a pregação começa aqui. Glória a Deus, aleluia. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar,
Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Tô cantando ruim assim porque eu tô rouco. Quando minha voz está melhor é pior. A Bíblia fala que Paulo, quando ele começou a crescer, quando ele começou a expandir o Evangelho, ele decidiu ir para a Macedônia para poder, porque lá era o fluxo de Roma. Ele falou: eu vou lá porque lá tem mais romanos, lá o Evangelho vai ser mais forte, mais potente, vou alcançar mais almas, mais pessoas. Mas a Bíblia diz que o inferno se levantou. Paulo ele não conseguiu ir para a Macedônia, então ele foi para Tessalônica. E quando ele chegou em Tessalônica, a Bíblia diz que alguns crentes desocupados e invejosos, a Bíblia diz, crentes desocupados e invejosos começaram a perseguir a Paulo. Perseguiu a proporção tão grande que Paulo teve que fugir para a Bereia. Chegando em Bereia, Paulo começou a pregar. Mas antes de sair de Bereia, ainda em Tessalônica, ele pregou e algumas pessoas acreditaram que Jesus era o Messias, que Jesus tinha ressuscitado ao terceiro dia, que Jesus era o poderoso. E ele deixou discípulos ali. Quando ele foi para a Bereia, ele começou a pregar e também ali ele fez discípulos. E aqueles crentes de Tessalônica, quando soube que Paulo estava lá em Bereia, eles também vieram perseguir em Bereia. Eles também vieram tentar paralisar Paulo em Bereia. Paulo teve que sair mais uma vez. Você tem que entender uma coisa: quando você decide dar uma resposta para Deus, o reino das trevas vai se levantar. O reino das trevas vai fazer de tudo para poder tentar te parar, para poder tentar te neutralizar, para derramar desânimo no teu coração, para tentar fazer de um jeito que você não tenha aptidão para você sair de casa, para você conquistar aquilo que Deus te chamou para você conquistar. Davi, ele só teve aquela oportunidade porque ele obedeceu a voz do pai dele quando ele foi levar queijos para o rei e os irmãos dele. Quando ele viu aquela afronta, ele se colocou na brecha. Ele era moleque ainda, tinha aproximadamente 16 anos. Então, a estrutura do corpo de Davi ainda não suportava a armadura de Saul. Mas ele já carregava a armadura da fé sobre ele, a armadura panopliã. Na cabeça dele já tinha um capacete da salvação, já tinha o escudo da fé, já tinha o cinturão da verdade, já tinha a couraça da justiça, já tinha a sandália das boas novas da pregação, já tinha uma espada preparada pelo Senhor. Então ele já era alguém completo, porque ele resolveu dar uma resposta para Deus. Quando Satanás se manifestou através de Golias, Davi ele derrubou com tanta praticidade aquele gigante, porque ele começou a batalha no espírito, ele começou a batalha nas orações, ele começou a batalha antes dele chegar naquele ambiente. Ele estava com o coração cheio do Espírito Santo. Quando ele orava, quando ele falava, ainda montado naquele jumento, ele já conseguia entender o que ele iria passar. Então ele não teve medo por causa disso. Davi, ele derrubou o gigante. Ele chegou onde que ele chegou porque ele se dispôs, ele deu uma resposta, ele confiou, ele acreditou no que Deus tinha feito. Você sabe por que Davi caiu? Porque ele quis se ausentar. Mas um pouquinho na frente, livro de 2 Reis, a Bíblia diz, se eu não me engano, 21 ou 22, que no tempo que os reis iam para a guerra, Davi ficou em casa descansando.
Tem gente querendo descansar, tem gente procurando a posição mais agradável no reino para não ter trabalhos. Você sabe qual é o problema disso? Que quando você se ausenta para dar resposta no reino, alguém, o seu amigo de trincheira, vai ter que fazer um trabalho dobrado quando era para você estar ajudando. Se você ultimamente não está passando tribulação, se você ultimamente está tão fácil, tudo ok, não morre parentes na sua família, glória a Deus por isso. Tem conseguido pagar as contas, glória a Deus por isso. Ninguém tem se levantado contra você. O reino das trevas não tem tentado te paralisar de nenhuma maneira. Tenha certeza que você está em um lugar confortável para você e Satanás também, porque não vai ter por que ele mexer em você. Não tem por que ele querer te paralisar, se você não está tendo utilidade nenhuma no reino de Deus. Mas se você não está tendo utilidade no reino de Deus, e mesmo assim você está enfrentando todos esses problemas, Satanás também ele sabe quem você vai se tornar quando você der uma resposta para Deus. Ele sabe quem você vai se tornar quando você der uma resposta para Deus. Então não desista, não pare. Paulo ele deixou os frutos ali em Tessalônica, então ele não desistiu. Vamos comigo lá. Primeira Tessalonicenses 2:18. Por isso queríamos visitar-vos, eu Paulo, quis vos saudar face a face, não somente uma vez, mas duas. Porém, Satanás provocou, em algumas traduções uma paralisação, em outras traduções ele provocou, em outras traduções está, ele nos impediu, obrigado, ele nos impediu de chegarmos até ele. Então Satanás ele sabe o que é a potência que pode sair. Só que Paulo ele não desistiu. Mesmo com o levante de Satanás, mesmo com todo o trabalhar de Satanás, ele não desistiu. Hoje eu não vou passar muita informação para você, porque eu quero que você saia consciente do que Deus está falando. Amém? Mas não pense que a mensagem acabou ainda não. Não dei nem o primeiro ponto ainda. O primeiro princípio que eu gostaria de deixar para vocês é: a árvore que está dando fruto, ela recebe pedrada. Se você não está recebendo pedradas, é porque você não está dando frutos. E a Bíblia diz que nós somos chamados para dar frutos, e frutos dignos de arrependimento. Você já viu alguém chutar cachorro morto? Não. Cachorro que é chutado é aqueles cachorros que é perturbado, que vai em cima para se defender. Naquela hora a pessoa dá aquele chute, sai. Ele já ouviu. Então, mas se você está paralisado no reino, não tem por que ele se levantar, não tem por que ele ir contra você. Você foi chamado para levantar desafios. Você foi chamado para mover o reino de Deus. Você foi chamado para poder estabelecer a glória de Deus aonde você está. Você foi chamado para você ser uma conexão do Espírito de Deus para as pessoas que estão à sua volta. Você foi chamado para paralisar o reino das trevas. Você foi chamado para resplandecer a face de Deus. Só que você não foi chamado para você não foi chamado para ser feliz. Entenda isso. A felicidade é uma consequência daqueles que estão obedecendo a Deus. Não existe felicidade sem Deus. Existe ilusão. A ilusão ela é momentânea. A ilusão ela é traiçoeira. Quando você começa a beber, você sente a primeira alegria, a alegria da bebida. Que isso faz você ter 3 estágios. A maioria delas, a primeira vez que você começa a beber, e quando chega em um estágio já de que você já está quase
já sem a sua consciência moral. O primeiro estágio, você é como um leão, querendo conquistar tudo, rico, o rei da floresta, aquele que tem cartão, vai lá e estoura o limite, que tem dinheiro na conta, acaba com tudo naquele momento. O segundo estágio, ele é como um macaco, começa a fazer palhaçada, começa a fazer gracinha. E o último estágio, ele é como um porco, enrolado na lama. Eu lembro-me de algumas vezes que eu chegava em casa daquele jeito, daquele naipe, ruim de tudo, para lá de uma raquete, com a consciência perdida muitas das vezes. No outro dia, eu já falei isso algumas vezes, eu tinha que sair na garagem para saber se eu tinha chegado inteiro, se eu tinha chegado de moto, ou se alguém tinha, que eu tinha perdido a consciência. Eu tinha perdido a noção de quem eu me tornei. E tinha apenas alguns flashes de que eu estava voltando para casa. E toda vez que você chega nesse estágio, Satanás faz questão de gritar bem assim: ei, tá vendo o que eu faço com a sua imagem, Deus? Tá vendo o que eu faço com esse aí que você criou com tanto amor, que você fez a sua imagem e semelhança? Você não foi chamado para isso. Você não foi chamado para viver esse peso, para viver essa ilusão, não. Você foi chamado para resplandecer a glória de Deus. Você foi chamado para você ter a alegria da salvação no teu coração. Sim, sim. Você tem que entender que, vamos lá, vou arriscar 2 Timóteo 3. Ó, o Espírito de Deus traz, Senhor, a minha memória, Pai. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Não consegui achar, igreja. A Bíblia ela fala que nós somos chamados para ser perseguidos. E isso muitas das vezes não. Vamos lá, vamos ver se é 1 Tessalonicenses. Não, não é não. Nós vamos lá. Apóstolo Paulo ele diz: olha, vós foi chamado para ser perseguidos. Se vocês querem dar uma resposta para Deus, entenda que você irá sofrer perseguições. Mais um pouquinho aqui ele vai lembrar isso. Glória a Deus, aleluia. Paulo quando ele soube disso, como nós lemos, ele mandou. Vamos lá, 1 Tessalonicenses. Glória a Deus, aleluias.
Glória a Deus. Tem alguém aí? Glória a Deus. 1 Tessalonicenses 3, igreja. Glória a Deus. Ele diz assim, olha, entenda, se você quer resistir os dias ruins, você tem que parar de focar no problema. Você tem que parar de olhar só para o problema, senão você acaba tendo um resultado derrocado, um resultado ao contrário daquilo que você gostaria de ter. Você acaba ficando preso demais, você acaba contemplando só o problema e você acaba se encolhendo, você acaba se sentindo que você vai perder, que você a qualquer hora você vai cair, você não vai contemplar. Você não vai contemplar o que Deus está fazendo hoje. Você vai achar que Deus ele não é suficiente. O apóstolo Paulo ele não focou no problema, ele disse, olha, eu não posso ir lá, então eu vou investigar. Você tem que aprender a encontrar uma maneira de você vencer esse problema, não pensar no problema. Você tem que conseguir uma maneira de você dar a volta por cima. E como é que você dá essa volta por cima? Chegando a Deus. É Deus, é o Todo-Poderoso, é Ele que diz, que vira essa chave aí. É Ele que te dá poder, que te dá forças. Ele que te dá esse coração, essa vontade, te dá esse entusiasmo. A palavra entusiasmo significa ser cheio de Deus. Quando você está cheio de Deus, você está entusiasmado. Diz assim, e desse modo enviamos nosso irmão Timóteo, cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para vos fortalecer e vos encorajar na fé. Ele está dizendo, olha, eu não desisti de vocês. Eu tentei chegar aí, mas Satanás ele me impediu. Então eu mandei Timóteo ver como é que vocês estão. E mais um pouquinho abaixo, vai dizer bem assim no verso 4. Pois no verso 3, para você ficar focado, eu quero que você entenda o que Deus está falando com você. Essa mensagem é para você. Diz assim, 2, vamos continuar. E desse modo enviamos nosso irmão Timóteo, cooperador de Deus, do Evangelho de Cristo, para vos fortalecer e vos encorajar na fé, a fim de que ninguém fraqueje diante dessas aflições. Porquanto estáis bem informado de que fomos destinados para isso. Essa tradução aqui, igreja, essa tradução minha aqui, ó, que não está falando dessa aflição, mas na tradução de vocês vai estar: você foi chamado para a aflição, você foi chamado para o sofrimento. Mas ele tá deixando uma palavra aqui, ó, está dizendo, olha, a fim de que ninguém fraqueje diante dessas aflições. Porquanto estáis bem informado de que fomos destinados para isso. Para isso o quê? Para aflições, para sofrimento. Paulo estava dizendo, olha, lá no começo, quando eu cheguei e falei de Cristo para vocês, eu disse que vocês iriam sofrer perseguições, vocês iriam passar por tempos difíceis. Mas esse é um pedido que eu faço para você nesse momento. Nos tempos difíceis, nos tempos de perseguições, não abandone o seu irmão, o seu amigo na trincheira. Não. A história conta, certa vez, um homem muito rico, milionário, na verdade, ele tinha um filho que era o filho querido. E esse filho, por falta de soldados na guerra, ele foi convocado. Ele foi convocado pelo general, pelo exército daquele lugar, para ele ir para uma guerra, para uma batalha. Só que aquele jovem, ele foi criado com princípios muito fortes, com princípios honrosos. E aqueles soldados, juntamente com a guarnição, juntamente com a equipe, eles ficaram encurralados. E ali não tinha como eles fugirem, todos iriam morrer. Aquele jovem, rapidamente, quando ele olhou, ele disse assim, olha, só tem um jeito de vocês saírem vivos daqui.
Eu vou aparecer ali atirando na esquerda e vocês vão pela direita. Porque enquanto eu estiver trocando tiro com os soldados inimigos, vai dar tempo de vocês fugirem. E aquele jovem dentro daquela trincheira deram aquela despedida. Coronavírus só deu aquele toque rapidamente, aquele olhar de despedida. E aquele soldado levantou com a sua Kalashnikov, com a sua AK-47 atirando na direção daquele soldado. Ele recebeu vários disparos no seu peito, mas deu para aquele homem, deu para aqueles colegas dele se salvarem. Quando voltaram ao quartel, a tristeza imperava naquele ambiente, porque aquele soldado que entregou a vida dele, ele era alguém diferenciado. Ele era alguém que marcou aqueles outros colegas dele. E um daqueles soldados, ele tinha facilidade em desenhar. Então pegou uma foto ali da reservista e fez um desenho em um papel ali, para poder se recordarem. E quando aqueles homens voltaram para o país, para o lugar de origem, para a cidade de origem deles, eles falaram: vamos lá dar notícia ao pai daquele jovem. E bateram naquela porta. Quando bateram na porta, que o pai abriu aquela porta, ele já sabia que o filho dele não estava ali, que o filho dele tinha morrido. E aquele jovem conta toda a história para aquele pai do que tinha acontecido, e diz: a única coisa que nós temos para te oferecer é esse retrato aqui que nós fizemos do seu filho através da reservista. Aquele pai com lágrimas abraça aquele desenho feito a lápis, se despede daqueles homens e manda fazer um quadro com aquele desenho e coloca na parede. Até que chega o dia, já tempo depois, aquele homem ele morre. E por ele não ter mais filhos, então o governo leiloa todos os quadros. Aquele homem, ele era alguém muito rico, e os quadros dele, a propriedade valia muito, muito, muito dinheiro. Ele tinha quadros de Da Vinci, ele tinha quadros de outros atores, outros pintores. E é comunicado que vai haver um leilão muito grande naquela região. E os homens mais ricos, quando sabem daquilo, eles trazem o seu dinheiro, eles se preparam para aquele momento. E aquele leiloeiro fala bem assim: olha, o leilão irá começar com esse quadro aqui. E quando mostra aquele quadro pintado a lápis, feito a lápis, os homens olham um para o outro e dizem bem assim: ah, começa com os que mais valem. Não, esse aqui é uma regra, estava no testamento do Senhor fulano de tal. Só vai começar aqui esse leilão com esse quadro que tem o nome O Filho. Ah, então vamos começar. Como é que vamos começar? Vamos começar com 50 cents. Alguém dá 50 centavos aqui nesse quadro? Alguém dá 50 centavos aqui nesse quadro? Ninguém, porque para ninguém é interessante aquele quadro. E o caseiro daquela casa, o jardineiro, ele se levanta e diz bem assim: 50 centavos eu tenho, eu posso pagar nesse quadro. E aquele homem se levanta, e quando ele vai lá pegar aquele quadro, o leiloeiro bate o martelo. Leilão encerrado. Aí todo mundo: por quê? Por quê? Porque a regra do testamento era: quem levar o filho, leva tudo. Aquele jardineiro falou bem assim: o pai tinha um amor muito grande. Todos os dias ele sentava diante desse quadro e ele ficava admirando. Talvez você não entendeu o que eu estou falando para você nessa noite. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você colocar Jesus na sua vida, você vai entender que você vai conseguir conquistar e chegar nos lugares devido que Ele preparou para você. Mas você vai ter que aceitar Jesus, você vai ter que colocar Ele na sua vida, você vai ter que abandonar lugares, pessoas e coisas. Você vai ter que aceitar esse Jesus, mas não o Jesus religioso preso em um madeiro, preso numa cruz, não. É o Jesus que ressuscitou ao terceiro dia. É o Jesus que é o príncipe da paz. É o Jesus todo poderoso,
e os seus olhos são como de fogo, na sua boca uma espada. Sim, é o Jesus glorificado, é o Jesus que a morte não pôde o conter, é o Jesus que o inferno não pôde conter ele, é o Jesus que venceu todas as coisas e está preparando a igreja dele para ele poder retornar. Está preparando a igreja dele para ele poder aparecer aqui com o seu corpo reluzente, cheio de poder, para nós podermos governar com ele. Você tem que entender que você não é um perdido. Alguém morreu para que você vivesse. Você tem que entender que você não é um perdido. Alguém morreu para que você vivesse. Paulo, ele entendendo isso, ele disse: olha, entendam. Vamos lá, só para a gente encerrar aqui. Meu Deus do céu, a hora voou. Falei, hoje eu vou pregar 40 minutos no máximo. Quantos minutos, Antônio? Misericórdia, só vou encerrar aqui. Diz assim, cadê? Eu estava lá. 1 Tessalonicenses 3 diz assim: pois quando ainda estávamos convosco, lembrei aqui, igreja, está aqui, ó. Já vos advertimos que haveríamos de sofrer tribulações, que o fato ocorreu, como também é de vosso pleno conhecimento. Paulo está lembrando ele: olha, vocês iam passar por sofrimento, não era para vocês desistir, era para vocês estar dando frutos. Verso 5: foi por isso que já não me sendo mais possível continuar aguentando, enviei Timóteo para conhecer o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos tivesse seduzido, tornando inútil todo o nosso empenho. Está entendendo? Quando você desiste, você faz com que o trabalho do Espírito Santo, o trabalho dos líderes que se dedicaram pela vida de vocês, se torne inútil. Não é dia de você ficar no conforto, é dia de você dizer: eis-me aqui, Senhor, estou pronto. Eu agora já não vivo, mas Cristo vive em mim. A ausência desse corpo é a presença da glória de Deus. Eu vou ter que esmurrar o meu corpo para que o evangelho seja pregoado. Eu não sou escravo de vocês, eu sou escravo de Cristo. Essas são as frases de Paulo para ele permanecer firme, para ele permanecer em pé. Quando levaram Paulo para ser decapitado, um dia Jesus me deu o privilégio de eu ir naquela cena. Vocês não sabem. Paulo tinha pregado para aqueles soldados, tinha recebido uma ordem lá de cima dizendo que era para ele ser decapitado. Paulo só não foi decapitado. Mandaram arrancar os braços, as pernas dele, colocaram, distribuíram o corpo dele pelaquela cidade, colocaram fogo. Mas Paulo, ele tendo convicção e ele pregado o que ele pregou para aqueles amigos soldados dele, os homens que mataram ele porque receberam a ordem, e se não matassem a Paulo, a família deles era mutilada, então eles tinham a ordem e tinham que cumprir aquela ordem. Eu imagino Paulo indo para aquele cepo, aonde que era uma árvore cortada, um pedaço de madeira, onde que ele colocou a cabeça, e alguém veio com a espada afiada e separou o corpo dele da cabeça. Mas eu imagino Paulo cantando: eu também levarei minha cruz numa coroa trocar. Alguém que tem convicção, alguém que sabe por que é que foi chamado. Ele não tinha zelo por uma placa de igreja. Ele não era apaixonado porque ele sabia pregar, porque ele tinha um dom da ciência, do conhecimento, mas era a intimidade que ele tinha com Jesus. No dia de perseguição, no dia que ele tentava defender a bandeira de Roma, matando todos os crentes, aquele Jesus glorificado apareceu para ele: Paulo, por que tu me persegues, Paulo? Eu sou Jesus, aquele que ressuscitou ao terceiro dia. Eu sou o Jesus dos crentes.
Eu sou o Jesus cheio de amor que tu tem perseguido. Eu sou o Jesus que venceu a morte, Paulo. Paulo se rendeu. Quando Jesus se mostrou para Paulo, ele se rendeu. Talvez você está querendo ver Jesus só para você dizer: se eu ver ele, eu sigo ele. Bem-aventurados que não viram, mas creram. Eu quero orar com você. Eu quero que você entenda que Jesus, ele quer te levar para um ambiente preparado por ele. Deus quer fazer algo em você. E talvez não vai ser algo grande para você, mas no reino e para ele. A morte de Estevão parece que foi uma morte sem causa. Ele foi apedrejado ali, depois de uma pregação longa, depois dele ter falado dos pais da fé, depois dele ter liberado algumas coisas de Moisés, de Jesus, ele foi apedrejado. Você sabe o que é interessante? Que a oração de Paulo, a oração de Estevão, fez com que Paulo fosse convertido. Porque naquele momento Estevão, ele liberou um perdão unilateral, que chama perdão por parte. Ele falou: Senhor, perdoa, eles não sabem o que está fazendo. Mas naquele momento ele estava diante do altar de Deus. Ele estava diante do altar de Jesus. Ele, a cada medida que as pedras acertavam o corpo de Paulo, o corpo de Estevão, obrigado, ele via mais a glória de Deus mais nítida. Ele via a glória de Deus mais nítida. Ele via a glória de Deus mais nítida, ao ponto de Jesus se levantar do trono. Quando Jesus se levantou do trono, que puxou aquele zoom, ele viu alguém no lado com as roupas de Estevão. Alguém no seu olhar muito enraivado, falando: que religião maldita é essa, que faz os jovens morrerem alegre? Quem é esse miserável de Jesus que enganou tantas pessoas? E ele encheu naquele momento o coração dele, para ele poder ir para Damasco, poder matar mais cristãos. E Deus se encontrou com ele naquele caminho. Jesus se encontrou com ele naquele caminho. Jesus quer se encontrar com algumas pessoas aqui hoje. Jesus quer se encontrar com algumas pessoas aqui hoje. Se você permitir que ele venha ao seu encontro, ele é o autor e consumador da nossa vida. Dele vem o sim e o amém. Gostaria que você ficasse de pé juntamente comigo. Glória a Deus, aleluia. Quero que você já vá ministrando sobre o seu coração. Se essa palavra em algum momento falou com você, você tem que entender que não é você que escolhe apenas seguir ele. Foi ele que te escolheu primeiro. Capítulo 15 de João diz: não foi vós que me escolheste, mas foi eu que escolhi a vós. Porém, neutro você não pode ficar nessa noite. Pilatos foi o homem que teve a maior oportunidade da vida dele, e ele decidiu naquele momento a não se decidir. Ele colocou a decisão da vida dele na mão daquele povo que queria matar Jesus. Na verdade, ele decidiu junto com aquele povo quando ele falou: vocês decidem. Naquele dia ele decidiu a não se decidir. Ele decidiu a não tomar a decisão de salvar Cristo. Neutro nessa noite você não pode ficar. Você vai ter que tomar uma decisão nessa noite de se entregar para Jesus ou rejeitá-lo. Você vai ter que decidir nessa noite.
Por favor, quando eu falo de você aceitar Jesus, eu não estou falando de você aceitar a placa, de você ficar simples e pronto, agora eu sou da Batista. Não é isso, por favor. Não se prenda à religião. Estou falando do reino. Estou falando de você se encontrar com Jesus no reino. Sim, no ambiente de glória preparado para você estar nele. Espírito Santo, eu invoco a tua presença aqui nesse ambiente. Espírito de Deus, eu invoco a tua presença aqui nesse ambiente.